6h25, estamos de volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia. E chegou a hora da nossa entrevista. E a nossa conversa de hoje, o assunto é sobre saúde. As doenças do coração são as principais causas de morte no mundo. Só no Brasil, elas são responsáveis por mais de 300 mil mortes por ano. E após obrigatoriedade do teste do coraçãozinho nos hospitais, a identificação das cardiopatias em bebês aumentou. Mas a estrutura hospitalar brasileira não acompanha essa realidade. E, infelizmente, muitos pacientes morrem na fila da cirurgia. Para conscientizar sobre o problema, no dia 12 de junho é o dia da conscientização da cardiopatia congênita. E aqui em Manaus, os especialistas vão discutir sobre o problema. Para dar mais detalhes sobre o assunto, a gente recebe aqui no estúdio do Manhã no Ar o cardiopediatra Ronaldo Camargo. Seja muito bem-vindo ao Manhã no Ar. Excelente dia para você. Obrigado, bom dia. Vamos começar explicando para quem está em casa, principalmente para as mamães, o que é essa cardiopatia congênita. Cardiopatia congênita é um defeito no coração. A criança nasce com esse defeito. Na formação do coração, lá no útero, no momento em que nós estamos ali com 5 semanas de gestação, há um defeito onde a parede não se forma, uma válvula não se desenvolve. E aí a criança, quando nasce, ela nasce muito grave e precisa de fazer algum procedimento. Normalmente, as mães acham que podem evitar que os filhos nasçam com doença, tendo uma alimentação regular, conseguindo fazer acompanhamento médico. Mas nesse caso da cardiopatia congênita, existe alguma forma de evitar que ela seja desenvolvida ou não tem muita alternativa? A saúde para uma gestante é muito importante. Você evitar alimentos e coisas que são danosas, um remédio, a exposição raio-x, são coisas que ajudam a ter essa malformação. Mas 70% dos defeitos a gente não consegue achar uma causa específica. Mas você pode detectar isso para que quando a criança nasça, aí ela já possa ter um tratamento específico. Então as gravidinhas já podem saber agora que que o bebê está com essa má formação e iniciar já uma preparação para que ela possa fazer uma cirurgia quando nascer. Isso, a maioria das doenças não são abordadas dentro do útero, porque há uma dificuldade muito grande. São raros os casos que a gente precisa abordar dentro do útero. Na maioria das vezes a gente prepara para que a criança nasça já com um hospital preparado, com uma UTI, e se houver necessidade, já fazer um procedimento cirúrgico para intervir. Como é que identifica durante a gestação? O exame específico se chama ecocardiograma fetal. Assim como um ecocardiograma na criança ou no adulto, a gente faz dentro do útero. Então é um ultrassom normal, onde especificamente você detecta os defeitos do coração. Chama-se ecocardiograma fetal. Faz parte do cronograma de um acompanhamento de pré-natal? Não é obrigatório. Alguns especialistas solicitam na sua rotina, mas a maioria não. Nós temos o morfológico que detecta de forma geral os defeitos dos órgãos dentro do coração. A gente vê também os defeitos, mas não especificamente. Não é coberto na rede pública? Não, infelizmente a gente tem na rede privada. Agora, quem não consegue fazer esse exame, não fez, quando a criança nasce, hoje já existe a determinação pelo Ministério da Saúde do teste do coraçãozinho. Esse teste também identifica? Esse teste é um rastreamento. Ele detecta em torno de 70% dos defeitos que tem cianose, que são a criança ficar roxa. E os defeitos que a criança não fica roxa, ele não detecta. Então, infelizmente, ele não é um exame que tem uma acurácia muito grande. Ele detecta algumas coisas que a gente não consegue verificar no exame normal clínico. Hoje as unidades públicas já oferecem o teste do coraçãozinho? Tipo, as maternidades Todas. aqui de Manaus, todas estão ocupadas? Todas. Nós temos, sim, o teste do coração ele é amplamente difundido e nós temos também o ecocardiograma sendo oferecido na maternidade. Então, se o teste do coração dá alterado, imediatamente solicita o exame do coração do bebê e esse exame, então, detecta qual é o defeito e ele, então, naturalmente, ele é encaminhado para o serviço do Francisca Mendes, onde é feito o tratamento. Se a mãe já tiver problemas cardíacos, a criança tem uma tendência maior a desenvolver essa doença? Se ela tiver defeito do coração, nasceu, ela tem uma chance maior de ter um bebê com defeito do coração. Pai também e também, de modo geral, os avós, sempre tem uma relação.
A gente vai mostrar agora para você que está acompanhando o Manhã no Ar, que mais ou menos como que funciona, né? Como que é a parte interna, como que o coraçãozinho da criança tem essas alterações, né, nas artérias. A gente está mostrando 2 quadros aí para você que está acompanhando a gente nesse exato momento, de um coração normal e o coração com essa transposição de grandes artérias. Esse é um defeito muito grave. É um defeito que a criança nasce e já tem sintomas. Ela fica roxa e ela não tem oxigenação adequada. Você percebe que os vasos estão trocados. A primeira vez que eu vi a imagem, eu estava tentando identificar a diferença, né? Nesse quadro da direita tem a parte vermelha que está na azul, a azul na vermelha, e isso atrapalha no processo de circulação sanguínea. Exatamente. Nós temos 2 circulações, a pequena e a grande circulação. A pequena, ela leva o sangue para oxigenar no pulmão. Nesse caso, como está invertido, o sangue não vai ao pulmão para oxigenar. Então, você não tem essa troca, oxigênio chegando no corpo e a criança fica roxa. A gente tem a próxima imagem para mostrar também, para identificar melhor essa comunicação interventricular. Diferente da outra, essa criança, ela fica cansada. Você percebe que tem uma comunicação, a parede tem um defeito. Esse defeito faz com que o sangue passe de um lado para o outro. Isso causa uma congestão pulmonar, que nós chamamos. Então, o sangue, ele vai em grande quantidade para o pulmão, a criança fica cansada por conta disso, ela não desenvolve bem, o bebezinho tem dificuldade de respirar. Isso, de mamar, dificuldade de mamar. Ela fica suada quando mama, ela não engorda adequadamente, ela é emagrecida e às vezes tem sinais até de desnutrição. Isso é o principal sintoma. E daí ela pode ter pneumonia de repetição, ela pode ter infecções, ela se agrava com uma infecção, acaba indo para uma UTI e fica muito grave. Nesse caso aí, é só uma intervenção cirúrgica para resolver? Isso. Essa criança, ela vai precisar de medicações, mas normalmente acaba tendo que corrigir esse defeito, e aí precisa de uma cirurgia. Naquele primeiro caso que a gente mostrou, que é das artérias ali trocadas, a criança fica roxa. Uma criança roxa, todo mundo se desespera ao redor, né? Qual o procedimento, o que tem que ser feito quando isso é identificado? Se uma criança está roxa, você tem que identificar se ela está respirando bem. Se o motivo não é a dificuldade respiratória, então você tem tempo de ir atrás de procurar um serviço onde tem oxigênio. Então, não é um serviço grande, é um serviço mais próximo. Então, onde tem oxigênio, ela pode ser atendida, dali ela é então deslocada de ambulância, com cuidados médicos, para um hospital maior. A questão maior é que a mãe, ela se desespera, porque a criança está roxa, mas ela não percebe que, às vezes, a criança, ela devagarzinho, ela ficou roxa. E aí entra a cardiopatia. Ela não percebeu. E isso não significa uma emergência imediata, mas um cuidado que é muito importante ser feito, um diagnóstico que tem que ser feito precoce. Na cardiopatia congênita, o principal é você dar o diagnóstico antes da criança ficar grave, porque aí a criança tem chance. Aí você pode fazer um tratamento adequado. Tudo isso vai ser discutido agora no dia 12, né, nesse dia de conscientização da cardiopatia congênita. Isso, esse é um fórum que nós estamos lançando, é o primeiro fórum dos Amigos do Coraçãozinho. O objetivo é aproximar da população para que a gente possa dar a oportunidade de que pais possam detectar precocemente os defeitos do coração da sua criança. Então, vamos orientar pais quais são os sintomas, o que pode ser feito, quais são os procedimentos e também fazer uma segunda sala de cuidar de quem cuida. Nós vamos cuidar dos profissionais dessa área. Como a área é muito crítica, nós temos defeitos onde a criança sempre está muito grave, ela pode falecer, o profissional ele lida com isso. E lidar com a morte é também muito problemático. Psicologicamente, é uma frustração quando você perde uma criança. Então, nós vamos ter uma sala também para cuidar de quem cuida. Tá certo. Muito obrigada por sua visita aqui no Manhã no Ar, por trazer esses esclarecimentos para a gente. Prazer. Recebi hoje o Ronaldo Camargo, que é cardiopediatra, falando dessa campanha de conscientização, dia de conscientização, que é no próximo dia 12. E agora a gente fala sobre o sarampo. A vacinação contra a doença foi prorrogada depois que autoridades de saúde confirmaram 142 casos da doença aqui em Manaus. E sobre esse assunto eu converso agora ao vivo com o Fred Rocha. Oi, Fred, até quando vai a campanha? Conta pra gente.
Pois é, Adriane, essa campanha vai até o dia 15 de junho, vale ressaltar que ela havia começado no dia 14 de abril. Agora, desses 142 casos confirmados, ao todo, segundo o 13º Informativo Epidemiológico de Monitoramento do Sarampo, são mais de 800 casos notificados. O que são esses casos? São aqueles suspeitos, os descartados e também os confirmados, que a gente já falou, número 142. E muitos desses casos que estão aí sob investigação, são mais de 600, aí a investigação de crianças de até 5 anos de idade, o que é uma preocupação enorme da ciência. Inclusive, o público-alvo desta campanha contra o sarampo é justamente de crianças até 5 anos e 11 meses e 29 dias, ou seja, antes de completar os 6 anos. Começa com 6 meses e vai até antes de completar os 6 anos. Segundo as informações da ciência, por enquanto, mais de 140 mil crianças foram imunizadas aqui na capital. Isso corresponde a pouco mais de 70% desta meta. Agora, não só contra o sarampo, mas também contra a influenza, também é uma preocupação das autoridades daqui do município no que diz respeito à saúde, porque também tem a vacina contra a influenza. E esta vacina, ela vai para as crianças de 6 meses até 4 anos de idade, assim também como gestantes. A ideia aqui na capital é vacinar pelo menos 400 mil pessoas, mas por enquanto a meta aí só bateu pouco mais de 220 mil. Vale ressaltar que a vacina contra a influenza está disponíveis aí, as vacinas estão disponíveis, na verdade, tanto contra a influenza quanto também contra o sarampo nas unidades de saúde daqui de Manaus. Adriane. Tá certo, Fred, muito obrigada pelas informações. Para você aí de casa, olha, a vacinação contra sarampo tem um público-alvo ali, principalmente das crianças, mas se você não sabe se tomou essa vacinação, não tem nenhum tipo de comprovação, pode procurar, porque a doença estava erradicada, mas depois com a vinda de venezuelanos, levaram para Roraima essa doença, chegou até aqui, já existem 142 casos confirmados, o ideal é que você procure a imunização, né? Muita gente vai deixando para lá justamente porque a doença não apareceu, mas precisa tomar. No caso das crianças, é aquela vacinação de rotineira, né? Aquela vacinação que você tem que fazer aos 6 meses de idade e depois quando completa 1 ano. Na vacinação contra a gripe, além do público-alvo que o Fred citou aí de crianças e gestantes, os idosos também e pessoas com doenças crônicas podem procurar qualquer unidade de saúde e se imunizar. Essa imunização é anual porque o vírus tem modificação, a gripe pode inclusive matar, então é preciso que essas pessoas procurem os postos de saúde. Para quem está fora desse grupo de risco, tem a alternativa também de procurar a rede particular. E o Banco de Leite do Amazonas, que gerencia a coleta de leite materno feito por voluntários, agora conta com a ajuda do Corpo de Bombeiros. Quem vai trazer os detalhes para a gente é a Thea Morel. Olá, Thea, muito bom dia. O Corpo de Bombeiros pretende ajudar na logística da coleta do leite materno, né? Exatamente, Adriane, uma logística que inclui aí a cidade inteira e que, portanto, precisa de todo o reforço necessário, todo o reforço que realmente possa chegar e das equipes que estiverem disponíveis. No caso desse reforço do Corpo de Bombeiros, um bombeiro vai sair acompanhado de técnicos de enfermagem das maternidades para fazer a coleta desse leite materno, né? O leite materno, ele está disponível através do banco de leite. Nós temos 3 bancos de leite que funcionam aqui no Amazonas. Tem um na maternidade Ana Braga, na zona leste da cidade, um na maternidade Balbina Mestrinho, que fica no centro de Manaus, na Praça 14 Cachoeirinha, ali naquela fronteira, né? E a gente tem também o banco de leite do Galileia, que fica para a zona norte da cidade, uma zona bastante populosa. Agora, como é que funciona? Não significa que com esse reforço do Corpo de Bombeiros, você vai ligar necessariamente para os bombeiros para que eles façam o recolhimento do leite, né? O telefone do banco de leite continua sendo o mesmo. Tem 2 números convencionais disponíveis que estão aparecendo aí na tela para vocês. O 3647-4234 e o 3643-5523. E o telefone básico mesmo, que todo mundo conhece, é o 136, o 136, que é o telefone do banco de leite. Esse leite, né, normalmente ele é doado por aquelas mães que têm excesso de leite materno. Elas produzem muito mais leite do que o próprio bebê consome. E, portanto, ela pode fazer o armazenamento correto desse leite em recipientes de vidro, recipientes que estejam esterilizados,
pasteurizados, guardar na geladeira e logo depois a equipe do Banco de Leite faz o recolhimento dentro da logística necessária, da logística que realmente eles têm. É muito importante que a mãe esteja saudável, não seja consumidora de drogas, enfim, tem uma série de pré-requisitos que quem procura o Banco de Leite já conhece bem, né? São requisitos muito fáceis de realmente você ter e você passa também por aquele treinamentozinho básico justamente para você saber acondicionar o leite da maneira correta. Fora isso, agora com esse reforço do Corpo de Bombeiros, se garante que essa logística seja ampliada, que mais unidades desse leite materno possam ser recolhidas. Esse programa é muito importante, viu, Adriane? Só para a gente ter uma ideia, em 2017 foram 4.100 bebês que foram aí ajudados por esse banco de leite, porque nem todas as mães realmente têm o leite materno, mas esse leite materno com certeza é o melhor alimento que se pode dar para um bebê, principalmente para um recém-nascido, até 6 meses de idade. Inclusive a Organização Mundial de Saúde preconiza que seja feito o aleitamento exclusivo, né, a amamentação exclusiva. Inclusive você não dá nem água para o seu bebê, nem chazinho, nenhum tipo de alimento. Só o leite materno já é suficiente para que ele cresça da melhor maneira possível, com toda a imunidade que ele precisa, viu, Adriane? Então fica a dica, telefone 136 do Banco de Leites e agora conta com esse reforço do Corpo de Bombeiros também. Tá certo, Thea. Muito obrigada pelas informações. E depois do intervalo a gente fala da alta do preço dos produtos. Tem verdura custando o dobro e já no fim do estoque. A gente traz ainda o resultado da reunião da bancada do Amazonas com o governo federal. Não saia daí que eu volto já.